presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, mais que mil, que qualquer outro lugar, Jesus. Eu não me canso, eu não me canso. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Quantos foram atraídos por esse amor? Diga! Atraído presença, não me deseja nós fomos atraído pela presença, me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença, não me cansarei, não diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, seus apaixonados, diga, que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais pra mim que qualquer outro bem, que qualquer outra riqueza. Tu és o meu bem maior, tu és o meu bem mais precioso. Eu só tenho a ti, eu só tenho a ti. Sua voz me chamou, e sem medo eu vou. Sem medo eu vou. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará.
chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apagará. Comece a profetizar sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil. Fogo de Deus, o teu fogo, Deus, Deus, Deus. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama. Eu tenho fome e sede, eu tenho fome e sede. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. Não vou me acostumar, não vou me acostumar, não, não. Ele está aqui, Ele está aqui. Ergue suas mãos, ergue suas mãos. Deixa ele te levar, deixa ele te levar. Você que um dia queimou, você sabe esse lugar, você conhece esse lugar. Ele está te chamando, você conhece esse lugar. Você que um dia queimou, você que um dia foi um apaixonado, você sabe aonde encontrar o amor que você precisa. Você sabe aonde encontrar a paz que você precisa. Você sabe, você encontra nele a cura que você precisa. Você encontra a cura que você precisa dele. Ele te satisfaz, ele te satisfaz, ele te satisfaz, ele te satisfaz. Voltamos aqui. Bom dia. Vamos lá para a nossa leitura bíblica. Hoje, 18 do quarto, Sexta-feira Santa. Esse é um dia excepcional, um dia que o Senhor fez para nós. E um dia que o Senhor entregou a sua vida ali por nós. Eu estava ouvindo o devocional agora de manhã e a palavra de hoje diz que Jesus não falou está encerrado, está acabado. Ele disse está consumado. Ele fez o que deveria ser feito. Ele entregou a sua vida ali por nós. E que nós venhamos fazer o que devemos fazer. O que nós temos que fazer, ninguém vai fazer por nós. É nós mesmos. Não tem dinheiro que possa pagar. É o que nós devemos fazer. O Senhor ali na benignidade dele, todo-poderoso, ele podia não passar por aquele momento. Em um certo horário ele falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele também sentiu aflição e dor. Mas em nenhum momento ele se entregou. Ele não fez o que devia ter sido feito. E ele disse: está consumado. O que você tem que fazer? Não é ninguém que vai fazer por você. Por mais que você queira, muitas vezes queremos, né? Nosso sonho é ficar deitado na cama, quietinho, no quentinho, e alguém ir lá para a academia, ir lá fazer atividade física por nós. É o seu sonho, não é?
mas não vai acontecer. É você que tem que fazer. É você que tem que se levantar. É você que tem que fazer. O resultado que você quer está naquilo que você não tem feito. Amém? Então vamos continuar firmes aqui no nosso propósito de leitura, que é ler toda a Bíblia em 2025, lendo 4 capítulos por dia, só 4 capítulos. E nós estamos aqui em 2 Samuel, capítulo 18. Hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 18, 21 ao 21. Amém? Hoje nós estamos complementando a vitória do exército de Davi sobre Absalão. Nós vimos ali que Absalão ele se levantou contra seu pai, Davi. E Davi fugiu com seus homens e ele sabia exatamente o porquê daquela revolta e porquê daquilo. Mas ele não, em momento nenhum, ele reclamou, porque ele sabia que era por causa do seu pecado, por causa do seu erro lá no passado. Então, mas Deus deu a vitória dele sobre o exército de Absalão. Amém? Capítulo 18. Contou Davi o povo o que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, 1/3 sob o comando de Joabe, outro terço sobre o de Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sobre o de Atai, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Tornou-lhes Davi o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. Deu ordem o rei a Joabe, e a Absai e a Atai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo no campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região. E Aboaque, naquele dia, consumiu mais gente do que a espada. A morte de Absalão. Indo Absalão, montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos expressos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: viste-o, porque logo não o feristes ali, derrubando-o por terra, e forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Absai e a Atai, dizendo: guardai-me o jovem. Absalão,
o jovem Absalão: se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e trapaçou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-lhe 10 jovens que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta, e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Davi chora amargamente a morte de Absalão. Então disse a Ahimaás, filho de Jadoque: deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize, o rei, o que vistes? Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu a Ahimaás, filho de Jadoque, e disse a Joabe: seja o que for, deixe-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho? Pois não terás recompensa das novas. Seja o que for, tornou Ahimaás: correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre as 2 portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro, e levantando os olhos viu um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo correr do primeiro, parece ser o correr de Ahimaás, filho de Jadoque. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou a Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaás: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aqueles inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrer por ti. Absalão, meu filho.
Aleluia. Joabe reprova Davi. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo a furtadelas na cidade, como o faz quando foge envergonhado da batalha. Então o rei, coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu o que te aborrece e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teu servo. Juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo essa noite. E maior mal te será isso do que todo mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Vendo todo o povo apresentar-se diante do rei, ora Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, que vos calais e não fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Bom dia, Aline. Bom dia. Estamos lendo versículo 11 do capítulo 19. Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: fala aos anciões de Judá, porque saireis vós nos últimos em tornar a trazer o rei para sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei, até a sua casa. Sois meus irmãos, vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Porque, pois, serias os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei à massa: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército, em lugar de Joabe. Com isso moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei encontra-se com Davi. Versículo 16. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 homens de Benjamim, como também Zaba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram.
para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: Não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque tu, servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejas adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: Não morrerás. E Lu jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Versículo 24. Também Mefibosete, o filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe disse: Por que não fostes comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: Albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homem digno de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste seu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe rei: Porque ainda falas dos seus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: Fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à casa. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gileaíta, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Maanaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: Vem tu comigo, e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: Quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão, porque há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo, Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado. E tu, quanto desejares de mim, eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão,
E passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para sua casa. Dali passou o rei a Gilgal e Quimã, passos com ele todo o povo de Judá, e metade do povo de Israel o acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: por que te furtarão nossos irmãos, os homens de Judá? E conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles. Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente. Porque, pois, vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei e nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel e os homens de Judá e disseram: 10 tantos temos no rei, e mais a nós na toca Davi do que vós outros. Porque, pois, fizestes pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra a primeira fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Capítulo 20. A sedição de Seba e sua morte. Então, se achou ali por acaso o homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicrim, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicrim. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas que deixara para cuidar da casa e as pôs em custódia e as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abissai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicrim, do que Absalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para as cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real, e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicrim. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual, presa a seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: vai bem, meus irmãos? E com a mão direita ele pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicrim. Mas um dentre os mortos de Joabe parou junto de Amasa e disse: quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe,
para perseguirem a Seba, filho de Bicrim. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e os seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derrubar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve, dizei a Joabe, chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando ele, perguntou à mulher, És tu, Joabe? Respondeu, eu sou. Ela lhe disse, ouve as palavras da tua serva. Disse ele, ouço. Então disse ela, antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel, porque pois devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicrim, levantou a mão contra o rei, contra Davi, entregar-me só este e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe, bom dia. Então disse a mulher a Joabe, eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo. E cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicrim, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém até com o rei. Oficiais de Davi. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joada, da guarda real, adoram dos que estavam sujeitos a trabalho esforçado. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seba, o escrivão. Jadoque e Abiatar, os sacerdotes. Também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Vingados os gibeonitas. Capítulo 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas, que quereis que eu faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram, não é por prata nem por ouro que temos questões com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi, que é, pois, que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei, quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em limite algum de terra de Israel, disse de seus filhos se nos deem estes homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei, eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor
que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filhos de Saul. Porém tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, e filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilá, Meulatita, e os entregou nas mãos dos Gebionitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Ficaram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pouco de saco e os estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu a água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi o dito a Davi que o fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Gigantes mortos pelos homens de Davi. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Isbibenob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos. Estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibicai, o Husatita, feriu a Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaaré Oregim, o Belenita, feriu a Golias, os Geteus, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e cada pé 6 dedos. 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Aleluia. Então, hoje lemos e finalizamos a leitura dos 4 capítulos de hoje. 2 Samuel, do 18 ao 21. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é fiel e Ele cumpre tudo que Ele diz para nós. Amém? Nós estamos agora já. Bom dia, Aline. Bom dia, amém.
Nós estamos aqui lendo e estamos no nosso circuito 4x4, né? Que é a leitura de 4 capítulos por dia. E hoje, segundo Samuel 18 ao 21. Amanhã, segundo Samuel 22 ao 24. E depois nós já começamos 1 Reis. Aline, eu não sei se eu te mandei. Se eu não te mandei, eu vou te mandar. Esse é o cronograma da leitura. Me fala aí, eu te mandei? Eu acho que não, né? Esse é o cronograma. E ele é 4x4, que é 4 capítulos por dia. E são 4 etapas, né? Hoje nós estamos quase finalizando. Amanhã a gente finaliza a etapa 1, viu, Aline? Que é finalizando 2 Samuel. E isso não mandei, mas eu vou te mandar então. Aí se você conseguir imprimir, né? Você imprime e segue. Então amanhã a gente finaliza 2 Samuel, do 22 ao 24. E dia 20, que é domingo, amanhã é sábado, isso. Nós não temos a leitura. Aí nós voltamos no dia 21 em 1 Reis, viu, Aline? Então, no domingo, nós não temos a leitura e voltamos no dia 21. Já começamos a 1 Reis, que é a segunda etapa. Amém? Isso vai ser bom, porque no domingo eu tenho que fazer um treino longo e eu vou sair um pouco mais cedo. Então, tudo coopera, né? Para aqueles que amam a Deus. Eu vou te mandar ainda hoje a link para você imprimir aí. Vai ser bênção, que a gente está seguindo esse circuito aqui. Amém? Que é a leitura. E ele vem todo o cronograma. Quem quiser, isso, domingo de Páscoa, nós não temos a leitura. E nós teremos oportunidade, né, de celebrar a ressurreição de Cristo ali. Todos os dias nós celebramos porque Deus é maravilhoso. Ele deu a sua vida ali. Eu comecei no início falando que o Senhor, quando Ele finalizou ali, Ele não falou está terminado, está acabado, né? Ele falou está consumado. E Ele fez o que devia ter feito, né? Eu falei que Ele poderia, na sua glória, em todo o seu poder, não viver, né, aquilo ali, não se entregar por nós na cruz do Calvário, mas Ele se entregou. Ele fez o que tinha que ser feito, né? E nós, muitas vezes, não fazemos o que devemos fazer. Não é os outros que vão fazer por nós, é nós que vamos fazer. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é grandioso e Ele está conosco a todo tempo. Em todo tempo o Senhor é conosco. E Ele tem nos ensinado por meio da Tua palavra e por meio do Seu exemplo. Amém? Vamos finalizar com o nosso boot e viver hoje o que o Senhor traz para nós. Amém? Graças a Deus. Feche os seus olhos. Tá voltando aqui. Vamos ver se vai entrar. Amém? Feche os seus olhos. Respira fundo. Essa respiração profunda, ela limpa a nossa mente, nos conecta com nosso interior, né? E tira da nossa mente tudo aquilo que nos atrapalha de visualizar o que Deus tem para nós. Então, fecha os seus olhos. Posição de governo. Amém. Feche seus olhos. Agora inspira 3 vezes e solta pela boca.
te rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça. Obrigada. Mentaliza agora, Sim. nesse dia, você realizando aquele objetivo que você vem batalhando, vem plantando há anos. Mentaliza agora você acessando aquilo que você sempre desejou. Mentaliza agora o que você está conseguindo, está impactando a vida de milhões de pessoas. Mentaliza agora você acessando a riqueza através desse transbordo. Mentaliza agora as pessoas te procurando para você dar palestras, para você fazer treinamentos, para você dar mentorias. É tempo de você colher os seus resultados. É tempo de você prosperar. Já é. Já é. Amém? Toma posse, Aline. Mentaliza você transportando para muitas pessoas. E Deus usando você para transformar vidas. Em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso Deus. E o que Deus tem para nós é muito mais do que pedimos ou pensamos. É grandioso, é maravilhoso. E estar aqui com esse propósito todos os dias é algo que o Senhor já colocou em nossos corações. E Ele tem muito mais. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que você venha desfrutar desse dia e refletir na vida do Senhor ali na cruz do Calvário, que foi dada por você, e que possa renascer a graça e a misericórdia dele para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Jesus te ama, Jesus deu a sua vida ali por você e até hoje Ele te ama, está sempre pronto para te servir e para fazer o que tem que ser feito em sua vida. Amém? Uma abençoada sexta-feira, em nome de Jesus. E até amanhã.